Opa, e aí, como vão? Eu espero que bem, e hoje, enfim, eu trago a análise do tão controverso Starfield. Starfield é um RPG de ação desenvolvido pela Bethesda, lançado em 6 de setembro de 2023 para Xbox Series S, X, PC e para o Cloud Game. Vamos começar essa análise então falando sobre a história do jogo. Starfield tem uma história de início simples. Somos um minerador ou mineradora contratado pela Argus, uma empresa de mineração. Estamos em uma lua buscando por um objeto desconhecido. Ao encontrar o objeto, nós o tocamos e temos uma visão do que de início parece um lugar no universo. Ao fazer isso, nós desmaiamos e quando recobramos a consciência, somos levados ao criador de personagem, onde, bem, criamos o nosso personagem. Nessa parte tem algumas coisas novas, além de escolhermos o cabelo e essas coisas. Podemos também selecionar o passado do nosso personagem, e esse passado nos dará uma habilidade exclusiva, além de poder abrir novas opções de diálogos. Também podemos escolher até 3 características únicas. Essas 3 têm seu lado bom e outro ruim, por assim dizer. Eu escolhi a de ter os pais vivos, mas como consequência, 500 créditos mensais são descontados do seu bolso. Na verdade, eu acho que isso depende do quanto você tiver. Eu acho que são 2% do seu dinheiro atual ou algo assim. Mas como resultado de você escolher isso, vai ganhar, além de, claro, ter paz, algumas recompensas legais. Uma arma rara, uma nave e até um traje que é muito bom. Depois de escolhermos tudo isso, seguimos uma constelação, onde começamos nossa jornada. Essa que eu entendo que possa ser um pouco chata de se continuar, já que se baseia de ir em planeta coletando os artefatos desconhecidos, que podem ou não revelar o mistério sobre vidas alienígenas. Eu particularmente não fiquei entediado em relação à história, já que ela me entreteve do início ao fim. Muito disso eu tenho que dar os créditos aos personagens secundários, os nossos companheiros da constelação, Sarah Morgan, Andrea, Sam, Barrett e o Robô Vasco. Tenho que dizer que a Bethesda nesses 4 acertaram em cheio, são personagens bem legais e que você consegue gostar por serem quem são. Claro, já havíamos visto isso no Fallout 4, e aqui em Starfield eles conseguiram acertar novamente. Menos no Vasco. Olha, eu andei com ele por um bom tempo e ele é de longe o mais sem graça. Vasco desempenha um papel mais simples e esperado para um robô. Ele é direto, sem emoções e sem vida. Sua voz é sem graça, até alguns companheiros secundários que não se desenvolvem tanto acabam sendo mais legais que ele. Não só o Vasco, mas como todos os robôs do jogo. Eles são só uma ferramenta e nada mais. Para alguns pode ser bom, mas para mim eu achei decepcionante. A história do Starfield, a principal pelo menos, ela começa morna ou fria para alguns, e em seu meio ela se torna outra coisa. Ela toma um rumo mais quente, e me atrevo a dizer que essa campanha principal da Bethesda pode ser a melhor que ela já fez. Ou seja, o fim compensa muito. Não vou dar spoiler do que ou como é o final, mas ele é de fato muito bom. Em suma, o modo história vale muito a pena. E se você quer ver o final, é só dar uma olhada aqui no canal que eu postei. Mas e as facções, ou missões secundárias? Todos que conhecem os jogos da Bethesda, ou conhecem o Skyrim, que é o mais famoso título da empresa, sabem que esses jogos brilham muito nas missões de facções ou missões secundárias, como a Dark Brotherhood, a Guilda dos Magos e a Guilda dos Ladrões, etc., que possuem suas próprias histórias e até que são grandinhas. Em Starfield também temos essas facções, com suas próprias histórias. É claro que, como é outro mundo, elas são completamente diferentes. Temos a Frota Escarlate, a Déficit, a Patrulha Freestar, a Vanguarda
e a Hyojin. Cada uma é diferente uma da outra e o legal é que elas nos oferecem finais diferentes, sejam bons ou ruins, você que escolhe. Uma dica, a mais lucrativa é a da Frota Escarlate, que é a facção dos piratas. E se são boas? Bom, elas são, e todas têm recompensas muito boas, como naves, créditos, casas, entre outras. Deixando a história de lado, vamos ao que importa no fim das contas, o gameplay. Como ele funciona? Bem, ele é simples, mas consegue parecer complexo em algumas mecânicas. Mas vamos ao principal. Podemos nos mover, pular, tanto de forma normal e com a jetpack, ou mochilas a jato. Podemos atacar tanto com armas brancas como facas e espadas, e também podemos atirar com armas de fogo, afinal é um jogo espacial futurista. Nas armas de fogo temos muitos tipos de pistolas a lança-granadas. Elas possuem tipos de munições diferentes, balísticas, laser e eletromagnéticas. Essa não dando muito dano, mas serve para atordoar os inimigos. Podemos minerar recursos com o nosso talhador ou criando postos de recursos. Temos as naves também e em relação a elas podemos tanto comprar como roubar ou até mesmo construir as nossas próprias. Essa parte de construção de naves e de postos podem parecer complexas, mas é aquilo que sempre diz, o complicado só é assim até o momento que o entendemos. O da nave de fato acaba mesmo sendo um pouco mais complexo. São muitas coisinhas que tem que possuir, escudos, reatores, motores e motores gravitacionais, entre outras coisas. E isso vai uma grana, viu? Rapaz, haja créditos pra tudo isso. Já na parte dos postos, comparado aos outros jogos que também podemos construir o de Starfield não é tão complexo. Eles servem para coletar recursos e também como uma casa para o seu personagem. Mas se você não quiser construir um posto ou até mesmo uma nave, não precisa. Esse é o bom desse jogo. Não quer mexer nisso? Não precisa, vai fazer outras coisas. Eu mexi e sinceramente achei bem de boa. E olha que eu não sou lá o mais inteligente. Então se eu conseguir, todo mundo consegue. Agora indo para o level up. Aqui temos um sistema de experiência. Ao matarmos um inimigo, descobrirmos planetas ou concluir missões, ganhamos experiência. E ao alcançarmos o número desejado, subimos o nível. E com isso, ganhamos um ponto para gastarmos em uma árvore de habilidade, que possui partes de combate, social, exploração e de nave. Cada habilidade possui 4 etapas e para a primeira basta gastar um ponto, já para a segunda temos que concluir um desafio. Exemplo, na parte da balística, a segunda etapa pede para matarmos uns 40 inimigos com armas com balística. Ao fazermos isso, aí sim podemos gastar o ponto. Na minha experiência eu não gastei muitos pontos na parte do combate, o que é estranho, já que eu geralmente foco nisso em muitos jogos. Só que aqui em Starfield eu não precisei muito, o que é meio estranho. Coloquei em balística e em lasers na parte do combate e só. O resto foi em outras coisas, como nave, social. Isso é ruim? Não, só algo estranho mesmo. Isso nos leva ao tópico de dificuldade do jogo. Eu joguei no normal, como eu imagino que a maioria jogou, e não achei tão complicado ou difícil. Se você tiver kits médicos, você vai estar tranquilo. Dificuldade mesmo você vai ter se entrar em um sistema de nível muito alto, porque aí mesmo se você tiver kits médicos, não adianta, vai ser hit kill e já era. Vai voltar do seu último save. Em resumo, não é tão difícil, na verdade é bem de boa, não tive muitos desafios, então fica a dica. Quer dificuldade? Coloque no difícil, porque o normal, ele é normal. Agora para a parte polêmica. A exploração. Isso gerou polêmica por não ser lá muito legal e nada dinâmico. Mas é ruim mesmo? Bem, eu tenho que confessar que não é uma das explorações mais legais dos jogos, principalmente por não podemos controlar a nave para pousarmos no planeta. Como assim? Bem, controlamos sim as naves pelo espaço aberto, mas não podemos nos aproximar dos planetas como lá vem a comparação, como no No Man's Sky. E alguns não gostaram disso, já outros não ligaram. Eu não curti, sendo bem sincero eu esperava poder fazer isso, mas não estraga o jogo não ter isso. A exploração começa conosco selecionando um sistema, e nesse sistema selecionamos um planeta, e com isso um ponto qualquer no planeta. Aí sim podemos pousar. E quando isso ocorre, um load se inicia, e depois uma ceninha da nossa nave pousando. No planeta, podemos escanear plantas, animais, minérios e alguns biomas diferentes. Vale ressaltar que nem em todos os planetas haverá plantas ou animais. Já em minérios, todos possuem, pelo que eu me lembro. Além de plantas e minerais, irá spawnar algumas construções aleatórias. Bases científicas, bases de bandidos, centros de mineração e algumas bases de pessoas que não vivem nas cidades principais, além de algumas cavernas. Isso é muito legal, há uma gama bem alta dessas construções. O problema é que a distância de um ponto até o outro é grande. E outro problema, não existem veículos. Além da sua mochila jato, que não te ajuda muito, só ajuda no pulo e para avançar não é muito útil. Olha, para dar um ponto final para essa parte de exploração, ela não chega aos pés de Skyrim ou Fallout. Porém, eu não acho ela tão ruim assim. Eu acho ela enjoativa. De início, é legalzinha e de boa, mas com o tempo fica chato. E lá vem outra comparação com o No Man's Sky. Com ele acontece a mesma coisa. Começa legal e depois enche o saco. Pelo menos pra mim, é claro. Pronto, com a exploração acabada, vamos para outro ponto. As naves. Existem várias naves no jogo e eu as separo em classes, como as cargueiras, que servem para carregar mais itens, as de combate, que como o nome sugere,
devem para um combate, e a última, que sinceramente não é lá tão útil, são as de velocidade. Por que elas não são úteis? Porque as viagens de nave se resumem a uma palavra: menu. Então meio que velocidade não é tão útil. Minha recomendação seria achar uma que serve como meio termo em combate e carga. Aí sim, essa vai ser uma nave muito boa. Outro ponto legal sobre as naves são os combates. E eles são complicados e o demora para pegar o jeito de sua nave pode ficar muito fraca se você não comprar outra ou atualizar suas armas. E falando nelas, são 3 tipos que podemos colocar em nossa nave ao mesmo tempo. Mas são 4 tipos de armas: as de laser, balísticas, mísseis e PEM, ou pulso eletromagnético. Cada uma tem uma função. As de laser danificam mais o escudo, as balísticas danificam mais a fuselagem. Os mísseis danificam ambos igualmente. Já o PEM, ele não danifica, mas ajuda a desligar os motores ou qualquer outra parte das naves inimigas. O legal é que ao desligar os motores, você faz com que as naves inimigas parem de se mover, e com isso você pode simplesmente invadir a nave e tomar para si. Claro que se você estiver lutando contra 3 ou até mais inimigos, isso pode ser difícil, mas ainda assim é muito legal, devo dizer. Que tal falarmos das cidades? São 3 no total: a de Áquila, de Neon e a minha preferida, a de Nova Atlântida. A maior é a de Nova Atlântida, mas as outras também são boas, e cada uma tem uma aparência. A de Nova Atlântida é a típica cidade futurística, e a de Áquila é mais estilo faroeste. Já a de Neon é uma cidade cyberpunk. Em resumo, todas possuem coisas em comuns, como as lojas básicas, ações visuais e missões terciárias únicas, como por exemplo, uma gangue de rua da cidade de Neon. Nesse estilo. Nesse ponto, antes de finalizarmos, creio que eu preciso falar só dos pontos negativos. E infelizmente eu queria chegar aqui e falar que esse jogo não possui nenhum, mas ele tem, assim como qualquer outro jogo. Mas antes desse ponto, vamos falar das coisas técnicas, como o som, o gráfico, o level design. Primeiro ponto: gráfico. Eu poderia resumir em os bonecos são feios e o cenário é muito bonito. Mas vamos lá. Eu acho sim os cenários lindos. Tem planetas que são belíssimos. Já os bonecos, eu serei sincero, os que andam pelos cenários são feios que dói. E possuem um olhar até que muito engraçado. Agora os principais eu não acho tão feios, sabe? Tipo a Sarah ou o Sam. Curto eles. Mas as expressões sociais aí não tem nem o que discutir. São horríveis mesmos. Nível Assassin's Creed. Em geral dá pra relevar. Segundo ponto: som. E aqui tanto em músicas como um simples apertar de botões é muito bom. Todos os sons dos animais aos de apertar botões são muito bons e não tem muito o que dizer, é só bom mesmo. Terceiro ponto: level design. Aqui o que eu posso colocar são as instalações das cidades e os interiores de naves. Esses são todos muito bons, cada lugar é lindo e com coisas interessantes. Agora os de planetas, eles são gerados aleatoriamente e não são ruins, mas falta coisas como montanhas, lagos ou só mais relevo, sabe? Não é ruim, só podia ter mais detalhes. Certo, com isso já falado, vamos às partes ruins desse jogo. Bugs. Quando pensamos em algo ruim em um jogo, pensamos logo de cara ou na otimização ou nos bugs. E em Starfield temos bugs, porém eles no meu caso não foram tão complicados, só um que me prejudicava. Não sei se acontece com mais alguém, mas comigo sempre que eu entrava em uma nave indo diretamente para a cabine, acontecia um bug onde minha nave decidia se tornar a nave da Mulher Maravilha e ficava completamente invisível. Ainda é possível levantar voo, mas logo depois bugava tudo, não podendo mais atirar ou sequer mover a nave. Sendo possível, arrumar isso dando reload em um save anterior ou fechando e abrindo o jogo de novo. Para isso acontecia bugs que eram mais engraçados do que prejudicial. Um exemplo: já vi 2 naves surgindo no mesmo espaço e por isso elas começaram a girar sem parar, o que era bem engraçado. Outro problema que eu encontrei, e esse eu não sei se era um erro do jogo mesmo ou uma das, digamos, falhas por eu estar jogando um jogo via nuvem. Sim, eu zerei Starfield pelo sistema da nuvem do Xbox, e nesse sistema, por rodar 100% pela internet, aconteceu alguns erros que não eram do jogo em si, como a imagem falhar e o problema em geral, que é o jogo simplesmente travar. E eu falo que não sei se é um erro do jogo ou da nuvem, porque para quem joga pela nuvem sabe que isso pode ocorrer se sua internet acabar falhando, então eu não sei se é um bug ou não. Agora no quesito otimização, o jogo ele roda bem na maior parte do tempo, rolando algumas quedas de frames em Nova Atlântida ou em alguns lugares específicos, mas nada que chegue a te atrapalhar. Outro problema do jogo, agora saindo das partes de bugs e indo para sua estrutura: os loadings. Os loadings são um problema. Eu não sei se a Bethesda não conseguiu fazer rodar boa parte sem os loadings, mas é algo que é chato, viu? Para entrar em um lugar, load. Para entrar na sua nave, load. Para entrar e sair de planetas, adivinha só, load. Chega a ser irritante. Mas quem está acostumado com jogos da empresa já esperava por isso, infelizmente. Menus. Sim, isso é algo que pode te irritar um pouco. Eu senti que mais da metade do jogo eu passei andando pelos menus, para trocar de armas ou equipamentos, selecionar missões e planetas. Eu, por jogar muito Skyrim e Fallout, me acostumei com isso, mas eu senti que aqui eu fiquei por mais tempo nos menus
que nesses dois jogos. Stealth ou furtividade. Aqui é algo bem pessoal, beleza? Alguns podem concordar ou discordar, mas pra mim a furtividade nos jogos da Bethesda em geral é muito ruim. Eu sei que muitos jogadores gostam, mas eu não, e sinceramente eu esperava que a Bethesda melhorasse esse ponto, fizesse algo mais semelhante ao que o Cyberpunk faz, já que os dois são em primeira pessoa. Mas não, continua fraco e sem graça, isso se intensifica nas missões da Ryujin, que é uma linha de missões mais furtiva. Pelo menos eles não te obrigam a ser furtivo, então beleza. Sem falar que aqui, para sabermos se estamos escondidos, temos que adquirir uma habilidade, e isso é outro ponto ruim. Sem falar que o indicador é feio. É uma barra branca que fica verde para dizer que tá de boa, e vermelho que, bem, eles te acharam. Carga. Sim. Aqui, e em como quase a maioria dos RPGs, nosso inventário possui um limite de carga. Ao atingirmos o máximo, ainda podemos correr. Mas aqui, como é um jogo espacial, temos uma barra de oxigênio, que age como uma de estamina. Só que com o diferencial de que quando a barra se esgota e continuamos a correr, levamos dano. E com o limite atingido, não podemos usar a viagem rápida e o oxigênio se esgota mais rápido sem nem mesmo estarmos correndo. O problema aqui em relação a isso é que nosso limite de peso é muito baixo e isso enche muito o saco. Até os baús têm limite de peso e isso é algo hediondo. Por que, Bethesda? Por que fizeste isso? Sério, foi uma péssima decisão colocar isso nos baús e até na nave. Mas fazer o que, né? Com o tempo, você se acostuma. Para terminar, eu queria falar sobre o New Game Plus. Para quem não sabe o que é quando iniciamos um novo jogo com as mesmas habilidades, mesmos itens e o mesmo dinheiro. Muitos jogos atualmente possuem isso, como Dark Souls e o novo God of War. Só que aqui ele é feito de uma maneira diferente. Ele está conectado com a história principal do jogo. Ou seja, faz sentido ele existir, além de ser só uma nova ferramenta, por assim dizer. De início, quando eu testei o New Game Plus, achei muito legal e interessante, já que ele muda a missão principal, nos dando novos diálogos e uma opção de encurtar ou não a campanha, além de ganharmos trajes e uma nave exclusiva quando iniciamos um. Outro ponto legal é que existem variações de novos começos. Como assim? Bem, ao entrarmos na constelação, podemos iniciar de forma normal, com a Sarah nos dando as boas-vindas, ou podemos ter uma variação disso. São 10 ou mais variações, se eu não me engano. Em uma delas, todos os membros da constelação morrem, sobrando só o Vasco. Em outra, todos os membros são... Bem, aqui vai um spoiler, beleza? Eles são variantes suas. Sim, porque o jogo usa o tema de multiverso, então isso é possível. Não vou me aprofundar muito nisso, porque o legal é descobrir tudo isso por conta própria. Mas esse novo jogo me fez pensar se valia ou não a pena iniciar, e o legal é que, de fato, muitos personagens jogam essa questão para você. E de início eu pensei que sim, valia a pena. Mas testando mesmo, eu mudei de ideia e acho que não vale tanto a pena assim. Mas por quê? Bem, antes que eu lhe responda, desde que eu te faça uma outra pergunta. Se eu te oferecesse uma chance de entrar em outro universo semelhante ao nosso, só que tudo que você já conseguiu no nosso, no outro, não existe, podendo levar consigo somente suas memórias, você aceitaria iniciar uma nova história? Conquistar tudo de novo? Imagine que se você não tiver nada, você aceitaria. Mas e se você for um capitão de uma tripulação famosa, dono de uma bela casa, rico e, claro, poderoso? Ainda aceitaria isso ou não? Meu sentimento foi esse. Conquistei tanta coisa aqui e vou embora por quê? Por uma nave diferente e um traje especial? Não vale a pena. Falo isso porque quando vamos a um novo jogo, não levamos nosso dinheiro, não levamos nossa nave, nem nossos recursos, como armas, trajes, minérios e nem nossos postos. Claro, isso faz sentido com a proposta apresentada pelo jogo, mas como um jogo em si, isso fica muito chato e sinceramente não me faz querer continuar só por uma nave ou um traje. Entendem o que eu quero dizer? Por isso esse New Game Plus, ele é legal, mas também ao mesmo tempo é fraco, e acho que isso define bem o Starfield em si. O jogo ele é bom, mas ao mesmo tempo ele é fraco. Eu gostei muito dele e acho que sim, vale a pena seu tempo. Mas infelizmente eu não acho que será o jogo do ano. Em questão de nota eu fico entre um 7 ou um 8. Mas se você jogou, curtiu? Se sim, deixe aqui sua opinião sobre o mesmo. E bem, nós nos vemos em um próximo vídeo.